Deixa eu responder aqui essa pessoa. Eu acho legal porque essa pessoa sempre, eu não sei, eu falo pessoa porque eu não sei se é homem ou mulher, tá? É sempre muito educado, né? Muito respeitoso, tá? E sempre faz perguntas muito inteligentes, assim. Eu acho muito interessante. Disse assim, a Trindade. Vi um muçulmano dizendo que em Gênesis, quando Deus usa a si mesmo no plural, na tradução massorética, ele usa termo de majestade e não tem a ver com trindade. Pode me explicar? Sim. O que acontece? Os textos massoréticos são um grupo muçulmano que veio 2.000 anos depois que Gênesis foi escrito. No próprio Gênesis, várias vezes Deus se apresenta como Elohim, né? Elohim pressupõe a ideia de plural, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que acontece? Em outras partes da Bíblia, por exemplo, em Torre de Babel, desçamos, né, e confundamos, né? Ele fala no plural também, né? Você tem, por exemplo, agora, ele dizendo em Gênesis, agora são como nós, sabendo o bem e o mal. O texto massorético, que vieram 2.000 anos depois da escrita de Gênesis, eles dão duas opções. Eles chamam um termo de majestade. O que é termo de majestade? É como se falasse no plural um rei falando nós. Ele reina, né? Ele é um só, mas ele fala nós. Então, é mais ou menos essa ideia de ele só uma maneira. Ou ele fala, uma outra ideia diz que Deus estava falando com os anjos quando ele falou sobre isso, né? Façamos, ele estava falando com os anjos, anjos, façamos e tal. Não tem muito, não é muito aceita, é uma das linhas de pensamento, né? Eu sempre brinco que tem um ditado judaico que se você tiver dois judeus discutindo sobre um tema, sempre terá três opiniões. Por quê? Porque o judeu tem essa predisposição de sempre criar teorias, né? E não estou falando que isso é errado, não. Estou falando que o judeu é assim por cultura. Então, por isso que o judeu é desconfiado, né? Então, assim, é só uma teoria, só uma ideia dos textos que vieram muitos anos depois, né, que é colocado ali em uma das visões dentro do judaísmo com relação a essa ideia, tá? Mas a gente sabe também, por exemplo, eu já citei aqui, né, que a própria Talmud, por exemplo, que é um entendimento de rabinos, né, tanto que você tem a Talmud de Jerusalém, a Talmud da Babilônia, né, então eram interpretações de rabinos depois, tem muito viés pessoal, tá? Então, na minha opinião, né, tem muito a ver aquela justificativa para não dizer que Deus é mais. Deus, na verdade, não é nome, então é um título, mas aquela ideia de não ter mais que um ali, né, o que nada impede, né, porque não tem problema nenhum. Quando você fala o governo, é singular, mas o governo é feito por muitos ministérios, o presidente e outras coisas. Então, para eles não dar essa ideia, justamente pela intenção e a ideia depois, né, que você vê Cristo vindo depois, Jesus vindo, então ele dizendo sobre a Trindade e tal. Então, para não respaldar essa ideia, muito mais com viés pessoal, então cria-se esse entendimento que é colocado ali como uma das vias, né, um dos pensamentos dentro do judaísmo ali também, e que é usado hoje pelas pessoas que negam, por muçulmanos que negam a Trindade, você citou aqui, né? Muitos desses estudiosos muçulmanos usam essas teorias, esses pensamentos soltos ali para se autoafirmar, mas aí é só a pessoa querendo respaldo no que ela pensa, né, e não realmente vendo o todo, né. Vou dar um exemplo, como estava dando aqui exemplo, por exemplo, da Talmud. A Talmud, por exemplo, ela tem Talmud que fala que o pai deveria ensinar a Torá para a filha, por exemplo, né? Já outra Talmud, né? Não sei se é da Babilônia, se eu não me engano, permite incentiva o pai a ensinar a filha, a mulher na época não era muito comum, a Talmud, mas parece que os rabinos da Talmud de Jerusalém, por exemplo, dizia que era tido como algo maldito, que não poderia ser feito. Então, são opiniões, né? Opinião a gente pode ter sobre qualquer coisa, o que agora diferenciar opinião de fato é outra coisa. Por exemplo, nós temos aqui, né, no 125, 135 depois de Cristo, você tem a revolução de Bar Kokhba, que fez com que Adriano tirasse, por exemplo, Israel da terra de Israel e desse batizando aquele lugar de Síria, Palestina. Ali, o rabino na época mais influente ali em Jerusalém, eu esqueci o nome dele, ele disse, né, ele começou a dizer que Bar Kokhba era o Messias. Opinião de um rabino. Ele disse que Bar Kokhba era o Messias, por quê? Porque ele via que muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo. E para impedir isso, para parar isso, para causar um certo stop,
ali uma questão de uma lombada ali, impedir que aquilo continuasse avançando do jeito que estava. Então ele criou essa mentira. Então são opiniões, são pensamentos carregados de intenções. Certamente essa pessoa que você viu, ela, a opinião dela, ok, né? Mas não tem o respaldo no que se diz respeito à concordância geral de um estudo amplo, né? Na verdade, é mais o desejo de não respaldar uma outra ideia que eu reprovo, entende? Então, mas são opiniões, né? Então, basicamente, é isso. Deus é revelado nas Escrituras dentro dos textos. Então, quando você começa a ler a Bíblia, no princípio criou Deus. Bereshit, bara, Elohim. Essa palavra já está no plural. Sim. Essa palavra já está no plural. É como se você dissesse, no princípio, deuses criou. Criou deuses. Como assim? Sim, só existe O verbo está no singular, mas o sujeito está no plural. Aí você fala assim, aí tem várias, tem a ideia do plural majestático, né? Um plural de majestade e tal, tudo bem. Mas não para por aí. Essa ideia de plural é o tempo todo na Bíblia, no Gênesis. Desçamos e confundamos a língua do povo, lá em Gênesis 11, na Torre de Babel. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No original, no hebraico, está assim tudo também? no plural. Eis que o homem agora se tornou como um de nós. Entende? Então, há uma cadência de plural quando se fala de Deus na Bíblia o tempo inteiro. Quando o versículo mais importante do Antigo Testamento para os judeus é Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E esse um aí tem duas palavras em hebraico para você falar sobre unidade. Tem a unidade composta e a unidade absoluta. Unidade absoluta é a palavra Yahid do hebraico. Por exemplo, Deus faz com que o solitário habite em família. O Yahid, ele é avulso, ele é sozinho e ele tenha uma família. Existe uma outra palavra para denotar unidade, que é a palavra Errad. E a palavra Errad, que o pessoal fala Echad, é a palavra para unidade composta. Vou dar um exemplo. Uma uva solta aqui em cima é Yahid, é uma unidade absoluta. Um cacho de uvas é Errad. Eu não posso falar Yahid para um cacho de uvas, porque tem um monte de uva. É uma unidade composta. Quando Deus fala de si no Shema, lá em Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ele fala de si usando a unidade composta. E o Moisés, que escreveu esse texto, ele tinha acesso à unidade dura, à unidade absoluta. Ele mesmo fala de Yahid o tempo todo. Então, quando Moisés escreve assim, ó, em Deuteronômio 2, fala assim, ó, e unir-se-á o homem e a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ele fala a palavra levassar errad. Ambos uma carne só. Quer dizer, é uma unidade, só que essa unidade é composta por dois caras, o Adão e a Eva. Os dois formando um. Quando ele fala lá no Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, ele fala a palavra errad. Ou seja, ele está deixando uma pista, um enigma, de que aquela unidade é composta. Aquela unidade é composta. E aí, nós cristãos entendemos que nós desvendamos esse enigma a partir da doutrina da Trindade, quando nós entendemos que o Pai é Deus, mas que ele não é o Filho. O Filho é Deus e não é o Pai. O Espírito Santo é Deus e não é nem o Filho nem o Pai. Então, esses três estão numa unidade. Essa unidade é divina, então é um único Deus, mas essa unidade ela é composta por três pessoas. Assim como quando você casa. Vocês dois são uma unidade, é uma unidade formada por duas pessoas. Nós temos na Trindade uma unidade divina, que essa unidade, dentro dela, existem três pessoas distintas. E distintas não significa diferentes. Distintas um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. Distintas, não diferentes. Sim. Distintas, não separadas. Né? Distintas. Pai, Filho e Espírito Santo.